Fala galera! Saudações rubro-negras! Estamos aí na Copa do Mundo. Brasil se classifica, vence a Escócia, vence com sobra, nossos crias arrebentando. O Danilo, jogador do Flamengo, também muito bem. Temos ainda, né, o Léo Pereira, o Alexandro e o garoto Léo Nanete na seleção brasileira. Brasil que vence por 3-0. Estou trazendo para vocês a bancada aí do Linha de Passe, debatendo sobre o jogo, falando sobre possíveis cruzamentos aí. Peço que vocês se inscrevam no canal e dá um like para o seu amigo rubro-negro, vai ajudar bastante. Bora para o vídeo sem mais delongas. Crédito das imagens na descrição do vídeo para ESPN, beleza? Bora pro vídeo. Empolgou, hein, Vitor Birner? Agora o povo tá empolgado, hein? A gente aqui, claro, gostou de ver a apresentação da seleção brasileira, muitos pontos pra gente destacar, mas eu acho que seria muito justo começar o Linha de Passe com o Vini Júnior, viu? Porque muitas vezes o Vini Júnior abriu este programa e tantos outros do jornalismo esportivo, sendo motivo de críticas, que não entregava, que estava devendo, que etc, etc. E que fase de grupos fez o Vini Júnior, que é o destaque dessa equipe, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Jufo, boa noite ao Calçade, ao Léo, ao Jean, aos fãs das fãs do esporte. A fase de grupo deles é irretocável, a do Vini Júnior é irretocável. O Brasil, com um jogo ruim na estreia, ele fez um bom jogo. O Brasil com um jogo médio. Segundo jogo do Brasil, ele fez um bom jogo. E para mim, hoje, com o Brasil fazendo um bom jogo, ele de novo foi um dos destaques da seleção. Porque quando o Brasil faz uma partida como essa, a gente consegue ver alguns outros jogadores, além de algumas evoluções coletivas que a gente vai tratar no Linha. Partidaça do Bruno Guimarães. Partidaça. Indo bem contra o Haiti, né? Não, assim, e o que me chama a atenção, para falar apenas desses dois jogadores, como eles estão mais maduros com a camisa da seleção nessa Copa do Mundo, se a gente for compará-los à Copa do Mundo anterior. São outros jogadores, né? O Bruno conseguiu se salvar ali, até na primeira partida do Brasil, quando o Casemiro foi muito mal, o time todo espaçado, a gente ainda viu alguma coisa dele. Hoje ele funciona na marcação, tudo bem que a Escócia é um time praticamente monotático para atacar, é o lance pela esquerda principalmente, cruzamento entre o McTominay na área com outro jogador, e é isso. Mas a gente viu em muitos momentos, outro que cresceu no jogo de hoje, não é o jogador de antigamente, o Casemiro, marcando o McTominay, acompanhando ele em vários momentos assim, uma boa partida do Casemiro, quer dizer, péssima na estreia, média na segunda partida, hoje uma boa partida do Casemiro. É óbvio que não pegou os melhores jogadores para marcar, mas a gente já viu uma seleção brasileira mais compacta, com a marcação na frente funcionando bem melhor do que funcionou nos últimos jogos, com muito mais segurança e principalmente com muito mais leveza. É uma seleção para ser campeã do mundo jogando esse futebol? Ainda não. Mas nem pronta está ainda. Não, mas se precisa subir alguns degraus, para quem sabe chegar nisso, ela está subindo esses degraus. Então, esse é o ponto, né, Jean? Acho que de jogo a jogo a gente esperava ver a seleção subindo um degrauzinho e tal. O Haiti tinha aquele questionamento que era o Haiti. Acho que hoje deu para ver uma evolução dessa seleção. Finalmente a gente viu uma evolução que não transforma ela numa seleção incrível, não foi um baita jogo, mas a gente vê a evolução que a gente tanto queria, né? Tudo bem? Isso, tudo bom, William? É exatamente isso. Eu acho que... E até falava hoje, né, no Futebol no Mundo, no podcast, que o importante para o Brasil era que a gente voltasse a ver alguma evolução. Em momento algum, a gente ia ver o Brasil hoje fazendo uma partida que o creditasse, né, que o transformasse num favorito à conquista da Copa do Mundo. Acho que não tinha nada que o Brasil pudesse fazer, mesmo que tivesse dado um espetáculo, que transformaria o Brasil em um dos favoritos a conquistar o título. Mas era importante evoluir. Eu estou até curioso para ouvir o Calçade, porque eu acho que o Calçade tem, né, ele não vê tanta evolução assim. Mas eu vi, eu acho. Dá spoiler. É para manter o pessoal. Para criar uma ligado. expectativa. Você quer contar o final do filme? Mas eu acho que houve uma evolução do primeiro para o segundo, acho que houve uma evolução do segundo para o terceiro jogo, né? Basta lembrar também o que o Haiti conseguiu fazer com a seleção brasileira, e aí também entra um pouco, eu queria até pegar o jogo do Haiti com o Marrocos, que obviamente a gente não viu com nenhuma atenção, mas também, né, para a gente, de repente, ser um pouco mais comedido no momento de fazer avaliações a respeito do que significa a vitória com um empate com o outro, a derrota para o outro, né? Porque Marrocos, de fato, sai daquele jogo com o Brasil, pelo menos para mim, deixando a impressão de que ele ia estraçalhar os outros dois, de que ele ia estraçalhar a Escócia, estraçalhar o Haiti.
e não foi o que se viu. Então a Copa é imprevisível. Não adianta a gente querer se basear no que acontece na fase de grupos para prever o que vai acontecer no mata-mata. O importante é haver uma evolução. E eu acho que houve evolução. Do primeiro para o segundo jogo, do segundo para o terceiro jogo. Acho que a gente vai falar especificamente de pontos que são pontos importantes, sem falar no fato que você terminar a fase de grupos na primeira colocação permite, né, a que se parafraseie uma famosa dirigente do futebol brasileiro e se pergunte, estão mais calmos? Porque a loucura, a insanidade que a gente viu depois daquele jogo contra Marrocos, como se aquela derrota, aquele empate, né? Eu estou até chamando de derrota, como se aquele empate significasse uma eliminação ainda na primeira fase. O trabalho é terrível, eu adoro esse termo, o trabalho é isso, o trabalho é aquilo, depois de um jogo. Não dá, entendeu? O trabalho não tinha como ser maravilhoso, o trabalho não é terrível, é um trabalho cheio de percalços, o tempo todo a seleção perdendo titulares, isso aconteceu em 5 ocasiões nos últimos 2, 3 meses, então... Não é fácil, mas o Brasil está evoluindo. Onde vai chegar, se vai passar pelo Japão ou pela Suécia, acho que a gente vai ter que esperar para ver. É óbvio que são jogos de risco, né? Tanto com um como eventualmente com o outro. Mas, enfim, eu acho que está dentro das possibilidades do que é possível com essa seleção brasileira e vamos torcer para que o time continue evoluindo como eu acho, pelo menos, evoluiu até aqui. Bertozzi, eu vou deixar o Calçade pro fim. Tá bom. Agora, ainda mais que, né, depois do... Você deu essa pimentinha aí, eu vou deixar o Calçade aqui pro fim. Para tudo. Segura aí que daqui a pouco foi o contraponto do Calçade. Ô, Bertozzi, e aí eu volto a falar sobre esse cara aqui, porque é o seguinte, né? O Brasil tem 7 gols nessa fase de grupos, ele tem participação em 6, ele tem 4 gols marcados, ele é vice-artilheiro da Copa do Mundo, tá com o mesmo número de gols do Mbappé, do Haaland, e tá ali do Messi, né? Que verdade. Copa tá fazendo o Vini, assumiu a responsa mesmo. Hein? Boa noite, William, companheiros, fãs de esporte, nossa equipe espalhada pelo mundo. E podia ter mais um, né? Devia ter mais um. Deveria. Vamos falar disso também. Deveria. Hat-trick, hein? Mas eu fiquei pensando aqui se a gente não cita muito pouco o Vini nessa briga aí das feras, né? O Vini já foi melhor do mundo, né? Às vezes a gente esquece de olhar pra dentro também e a gente esquece que a gente tem um grande protagonista do futebol mundial também, né? A gente está muito encantado com a Copa que os craques estão fazendo e o Vini faz parte deles. Sim. Então, assim, o Brasil tem um grande protagonista da Copa do Mundo, ele atende pelo nome de Vinícius Júnior. Então, a gente às vezes fica esperando pela volta do outro grande protagonista, que entrou hoje, o Neymar, mas o grande protagonista desse time é o seu camisa 7, é o Vinícius Júnior, que fez o primeiro gol, fez o segundo gol e está aí sendo o grande nome desse time, como desde o começo se esperava que ele fosse. Né? E acho que desde o começo do trabalho do Ancelotti ele está sendo. Os números dele melhoraram muito, a participação dele melhorou muito. E eu até comentei na rede social no intervalo, assim, cara, antes do intervalo, antes do segundo gol, cada vez mais parece o Real Madrid do Ancelotti. Totalmente. Cada vez mais parece o Real Madrid do Ancelotti, no sentido de assim, às vezes você sofre para encontrar uma identidade, como ele mesmo fala, não quero ter identidade, né? Mas é que às vezes você não consegue enxergar uma identidade, um modelo muito claro, né? Ele não faz questão mesmo de ter um modelo muito claro, mas assim, em algum momento o time vai encaixar, a bola vai cair no Vini, e aí quando a bola cair no Vini, vai acontecer alguma coisa mágica. O Real Madrid ganhou 2 Champions League assim, cara. Então assim, pode ganhar a Copa do Mundo assim? Pode. É favorito? Não é. Mas não descarta. Não descarta, porque eu falei antes da Copa e repito, o Ancelotti entende de ganhar competições sem ter o melhor time. O Brasil não é o melhor time, o Brasil não é um dos 3 melhores times, mas também não é, como disse o Jean, a porcaria que tentaram pintar quando empatou com o Madrid. E o Madrid, quando ganhou as 2 Ligas dos Campeões com ele, também não jogou o melhor futebol da competição. Não. Dúvida, ganhou com o goleiro sendo melhor em campo na final. E, aliás, parênteses, o goleiro da seleção brasileira hoje, mais uma vez, mostrou que, quando exigido, foi bem. O Brasil levou 1 gol na fase de grupos, né? O Brasil leva poucos gols em Copas do Mundo e, de novo, levou 1 gol só na fase de grupos. Isso é sempre bom a gente destacar, porque seleções que levam muitos gols, a Argentina na última Copa foi uma exceção. Ser campeã levando 2 gols da Holanda, 3 gols na França, levando dos pênaltis, é exceção. Seleções campeãs levam poucos gols e é esse o caminho que o Brasil tem que seguir. O Brasil que joga no erro do adversário, joga e tá tudo bem. Vai ser assim. Sim. O Brasil vai jogar para marcar a pressão, marcar alto, roubar a bola e acelerar. Porque os jogadores que o Brasil tem são esses. O Brasil não é uma seleção que vai jogar como a Espanha.
para pegar a bola, rodar de lá para cá, esperar o espaço. Não. O Brasil gera o espaço, chamando o adversário e forçando o erro dele. Vai ser assim, é assim que o time joga e é assim que o time vai continuar jogando. Perfeito. Diga. Paulo Ricardo Calçade. Paulo Ricardo Calçade. Não é a sua vez ainda. André Kfouri está com a gente. Quero ouvir André Kfouri. Suspense. Quero ouvir André Kfouri sobre essa apresentação da seleção brasileira. Acendeu uma luz no fim do túnel, André Kfouri. Tudo bem com você? Tudo bem, William? Um abraço a todos vocês aí no Brasil. Eu imaginei que você ia me acionar antes do Calçade para manter o suspense, né? Da opinião do Calçade, sempre com muito peso, muito critério, muito embasamento. Então, fã de esportes vai ter que esperar um pouquinho mais para ouvir o Calçade. E eu não sei para que lado o Calçade vai, embora eu imagine, mas eu já me coloco ao lado dos companheiros que já falaram. Porque eu também acho que a seleção brasileira hoje deu um passo à frente, talvez mais do que um. O sistema deu um passo à frente num jogo de maior grau de dificuldade e bastante pressão também. Enfrentou um adversário que tem mais possibilidades e mais qualidade, evidentemente, do que o Haiti. Alguns jogadores individualmente deram passos à frente. Eu creio que quem mais evoluiu desde a estreia foram os dois volantes. Eu estou de pleno acordo com o Birner nesse ponto. Talvez o Douglas Santos seja um jogador que também contribuiu individualmente com muitas características e muitas qualidades, mas os dois volantes que sofreram demais, porque de novo é bom lembrar, o susto que nós tomamos no primeiro tempo contra o Marrocos, eu vou insistir nisso, tem origem no atropelamento que o meio de campo da seleção brasileira sofreu. E aí, Bruno Guimarães e Casemiro devem ter se sentido muito mal pelo que se passou naquela primeira meia hora. E não só eles, mas o time, que tem se demonstrado em campo extremamente caloroso, não só nas comemorações dos gols, não apenas na participação dos jogadores no banco de reservas. A gente tem percebido um ambiente muito positivo e acho que, como é um grupo de seleção que vai se formando ao longo do tempo e o tempo ele não é muito generoso, as experiências elas servem também para ir grudando todo mundo. E a experiência negativa da estreia, eu suspeito que tenha tido um efeito muito positivo no sentido desse grupo se enxergar mesmo como um grupo de irmãos, sem exagero nenhum. Isso é o que se reflete dentro do campo, a gente tem visto isso. Agora, não dá para não falar e muito do Vinícius Júnior. Até por uma questão de justiça. A cobrança que o Vinícius recebe quando joga pela seleção brasileira até hoje é de uma ordem de grandeza. O que ele está fazendo nessa Copa do Mundo é de uma ordem compatível. Dá para a gente dizer que a gente não sabe onde a seleção brasileira estaria agora na Copa do Mundo se não fosse a atuação individual do Vinícius nas 3 partidas já bem descritas pelo Birner ou pelo Léo. Agora eu não vou me lembrar exatamente. E de novo, a Copa nos apresentou até agora o dia dos goleadores, né? Pela coincidência de colocar em campo Messi, Mbappé e Haaland em um intervalo de algumas horas. E até esse momento eu acho que a atuação individual do Vinícius não vinha recebendo um nível compatível de atenção. Eu não acho que tem que se comparar jogador e, por favor, não é isso que eu estou fazendo, nem tentando. Mas o nível de atenção ao Vinícius precisa ser maior. Pelo número de gols que ele tem e pelo que ele tem feito pela seleção brasileira no momento de extrema dificuldade e reconstrução de um time em plena fase de grupos da Copa do Mundo. Hoje ele também deu mais um passo adiante, mantendo o nível decisivo que ele apresenta desde que a Copa começou. Vale até essa conversa daqui a pouquinho. São 2 horas, né, de linha de passe aqui na ESPN, no Disney Plus, no YouTube, no TikTok. Vale essa conversa, até colocando os outros também no papo, né? Porque claro, você foi muito bem na Copa. O Vini Júnior foi o melhor do mundo outro dia, né? Sim. E eu acho que e o nível de cobrança dele na seleção brasileira é altíssimo e também não acho que é injusto, não, pelo que a gente esperava. Por isso que até abriu o programa hoje, temos que falar, né? Primeira coisa, o Vini Júnior, porque acho que o André está perfeito. É o nível de grandeza ali, compatível. Tanto quando você é cobrado, quanto você tem que ser exaltado.
chegou o momento, hein, Fã de Esportes? Muita gente aqui já no chat perguntando, na expectativa, o Jean começou com essa história e aí jogou um holofote enorme para você, Calçade, uma responsabilidade muito grande, mas grande, a sua experiência, a sua casca, você vai saber lidar com isso, né, Calça? Tudo bem? Boa noite. Não tem suspense. O que eu posso dizer é por mais Escócias no caminho do Brasil. Opa, quantas Escócias teremos só? Não, se fosse com mais 5, o Brasil é campeão do mundo. Uma coisa é conviver com o placar. E isso é o que 99% no momento analisa o jogo com o placar. O Brasil tem uma campanha boa, empatou com o Marrocos, que era o time mais forte. Se tivesse encerrado contra o Marrocos, talvez a seleção poderia ter vencido o terceiro jogo também. Né? Depois o Brasil saiu bem contra adversários que o Marrocos teve mais problema para jogar. O Brasil fez 7 gols e tomou 1. São números bem legais. 1, hein? Bem legais, são números bem legais. Agora, analisando o rendimento, a evolução do Brasil. Eu acho ainda uma equipe pobre. Por exemplo, a subida de pressão hoje foi um horror. O Mames fez o gol que o Ryan, tudo bem, numa saída de bola, era um tiro de meta ali, que o goleiro resolve sair jogando, e é uma grande mancada. Porque em vários momentos você vê o Vinícius sozinho, chamando o time e tudo desencaixado no meio, totalmente desencaixado. Até porque eu fui anotando esses pontos, né? E eles continuam aqui na minha memória aqui. Só jogou pelo lado esquerdo, então se alguém falar mal do Ryan, a gente tem que entender o contexto. O Ryan foi absolutamente esquecido no jogo, algumas bolas para ele, mas ele tinha aqui o Bruno Guimarães, do outro lado o Paquetá. Paquetá, o Douglas e o Vinícius. O Brasil só jogava aqui. E ainda o Matheus Cunha também via. Lado direito, era uma bola na profundidade, não se jogava pelo lado direito do Brasil, só do lado esquerdo. Então o Brasil conseguiu fazer os gols reagindo aos erros da Escócia, e faz parte do jogo. Uma Escócia tem mérito que nisso. Entregou e errou muito, mas não foi uma pressão maravilhosa necessária contra um time bom. Não foi. Você vai jogar contra o Japão ou Holanda neste nível de hoje, a gente vai ter mais problemas. Evoluiu? Podemos entender que sim. Eu, por exemplo, não gostei da atuação no meio de campo, achei ela ruim. Porque é um jogo que só escorre para o lado. Do Casemiro? Não tem jogo por dentro, só tem jogo por fora. Os volantes da Escócia ficavam no Paquetá e no Bruno Guimarães, e o Brasil ali, os caras tinham que se afastar da marcação para poder fazer alguma coisa. E aí o Paquetá com o Vinícius tentando. Né? Então, assim, eu vejo que para continuar a Copa, são 2 tipos de análise. A minha primeira, os números estão bons. A outra, o Brasil está em uma boa atuação para prosseguir na Copa como favorito? De forma alguma. Isso não existe no time brasileiro ainda. Então, contra a empolgação do placar, eu estou com o pezinho um pouquinho mais no chão. Acho que a nossa trajetória, ela ainda precisa de melhorar muita coisa. Muita coisa. Para o placar 3-0, tal, legal, mas como seleção para ganhar uma Copa, a gente realmente não tem ainda nenhum vestígio. Mas você não viu o Brasil subir uma escadinha de um jogo para o outro? Para você, o Brasil de hoje é o mesmo do primeiro jogo? Não, mas é um adversário diferente, né? É o adversário mais frágil. Sim, o que a Escócia... Como é que foi o primeiro gol do Brasil? Falha do zagueiro. Pressão lá do Ryan. O segundo gol? Também, mesmo a falha do goleiro. Então, por mais Escócias, e o gol impedido também foi falha do... Por mais Escócias no nosso caminho, eu vejo o Brasil reagindo bem, sem uma pressão maravilhosa que deveria ter, e contra um time que falhou demais. Então, assim, eu não me empolgo, embora reconheça os números que são... A gente tem um chaveamento aqui já, um prévio, né? Porque ainda tem muita coisa para acontecer amanhã, depois, enfim, essa terceira rodada vai até sábado, né? Mas, por exemplo, o Brasil já está no caminho da Argentina, porque a Argentina deve ser primeiro do grupo, né? Quantos jogos Brasil e Argentina precisam fazer para se encontrarem? É quartas de final. 3, né? Só assim. Não, quartas não, acho que... O Brasil tem que jogar 16 avos, aí contra Japão, Holanda, aí vai para... aí ele vai para as oitavas, Argentina é só na semifinal. Isso, semifinal. É só na semi. O Brasil o caminho normal do Brasil seria Japão, né, na próxima fase, o mais lógico, vai. Isso. Depois, eventualmente, a Noruega ou Costa do Marfim, nas oitavas de final. Depois, nas quartas, Inglaterra,
semifinal Argentina e final, aí vocês podem escolher França, Espanha, quem vocês quiserem, Marrocos. O provocador diria o seguinte: Alemanha, não vai acontecer um Brasil e Argentina. Sabe por quê? Porque a Porque a Argentina Argentina não vai passar. chegar. É o provocador, tô brincando. Você acha que a Argentina não chega? Não tenho ideia. O quadrante da Argentina Quadrante é bom, se hein? desenha o mais tranquilo. Fala aí, Bertozzi, fala aí. Não, porque pode ser um Cabo Verde agora e depois uma oitava de final também sem nenhuma potência, né? Sério? Quem seria a oitava de final? Tem de cabeça aí? Hipóteses. Você tem aí, de Eu cabeça, tenho aqui, já. ó, pode ser a Suíça, Isso. pode ser a Suíça, não, desculpa, não. A Suíça é mais pra frente. Não, é Paraguai ou Áustria, Isso. Bélgica ou Egito. Isso. Paraguai Isso. ou Áustria, Isso. Bélgica ou Egito. Austrália, na verdade. Mas é o mesmo campeonato que o Brasil e a Argentina estão jogando? É, mas assim, era pra ser uma Argentina e Uruguai esse jogo, Exato. né? É que o Uruguai... Então vamos lá, olha só, nessa perna aqui do Brasil, que é a que interessa mais pra nós. Vamos lá. Austrália, né? A Argentina pode pegar a Austrália, você falou? Não, Argentina na próxima é Cabo Verde ou Arábia Saudita, mais perfeito, comum. perfeito. Ainda pode ser o Uruguai. Pode ser dependendo Uruguai do- se o Uruguai conseguir se Mas classificar. é difícil porque se o Uruguai ganhar, é difícil ele passar em primeiro, né? Aí vai pras oitavas. Aí nas isso. oitavas, Aí ou Paraguai, ou Austrália, ou Bélgica, ou Egito. São as possibilidades. tudo possível. Aí nas quartas, aí sim teria Portugal, vai. Sim. Ok, aí a coisa seria. é mais ou Messi menos- contra Cristiano Ronaldo. Seria como o Brasil Que jogo, pegar a hein? Inglaterra, a Argentina pegar Portugal, né? A não ser, que também não é impossível, que Portugal não vença a Colômbia. É. Aí Portugal iria para o outro lado da chave e a Colômbia seria, vamos dizer, a favorita para fazer A Colômbia joga pelo empate contra Portugal. A pra ser Colômbia líder. joga pelo empate para ficar deste lado da Argentina da chave. Então, de fato, assim, o que parecia uma chave muito complicada para a Argentina, com de repente um Uruguai logo na próxima fase e Portugal nas quartas de final, pode ser uma chave com Cabo Verde na próxima fase e, sei lá, Colômbia nas quartas de final. Tchau, Pedro Ivo. Tchau, Zupac. Obrigado. Nos vemos em breve aqui nesse Linha de Passe. Valeu. E o Calçade tem um minutinho para falar. Fiquem ligados para ouvir o que eu vou falar aqui. Diga lá. O Brasil teve um gol anulado, chamado o VAR chamou, e as imagens mostradas ao árbitro induziram o árbitro a tomar a decisão de anular o gol. Aí o replay entra com a imagem que você vê nitidamente que o Vinícius não fez a falta foi chutado. no adversário. Ele foi chutado e o árbitro inverteu. Aí a fabricante das televisões, e de uma multinacional chinesa, não vou falar aqui, eu vou até falar, porque ela colocou uma nota, a empresa aqui no Brasil. É sensacional. Nota oficial. A Hisense, fornecedora da tecnologia para as revisões do VAR na Copa do Mundo FIFA 2026, esclarece que, 2 pontos, sim, garantimos a melhor qualidade para análise de cada lance dos jogos do torneio. Não nos responsabilizamos pelo mau uso dos nossos produtos. O Brasil fez 3 gols no primeiro tempo. Baila Vini e vai Brasil. Cara, Parabéns. Isso é marketing. Perfeito. Não, o pessoal do marketing fantástico. Acabou. Não dá Roubaram o tempo de mais hat-trick nada. do Vini. Eu só não sei se o Infantino vai gostar. Só um Aí é outra detalhe rápido. O problema... Tchau. Pode não, fala enquanto tá apagando a luz. Fala enquanto tá apagando a luz. Saúde e paz a todos e a todas, Não hein? dá pra botar esse sarrafo e dar essa falta. Não dá. Aê, pronto. Bom, galera, então o Calçade mandou muito bem ali, gostei do debate de geral ali da bancada. Pô, legal demais. Brasil arrebentou, Vini Júnior arrebentou. Pô, a nota oficial aí, muito maneira, show de bola também pra caramba. Todo mundo discordando, só os árbitros que anularam o gol do Vini. Era para estar aí com 5 gols igual ao Messi, o queridinho da FIFA, né? Ele era para ter sido expulso no primeiro jogo. Fatalmente não jogaria o segundo por cumprir a suspensão e não teria esses gols todos que tem na Copa do Mundo. Mas, enfim, o Vini Júnior, mais uma vez, muito bem na seleção. O Paquetá foi muito bem também. O Bruno Guimarães, concordo com o Calçade. E o Bruno Guimarães poderia ter acessado um pouco mais ali o lado direito, encostado um pouco mais no Ryan, né? E da tal forma que o Paquetá fez do lado esquerdo. Enfim, o Brasil está ganhando corpo. Sempre vou torcer para o time mais fraco para o Brasil pegar, mas o que vier, eu acho que o Brasil não tem mais aquele lance de temer o adversário, pelo menos o torcedor.
assim é meu comportamento. O que vocês acharam do jogo, a linha de raciocínio da bancada? Comenta aí no vídeo. Mais uma vez eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like para o seu amigo rubro-negro. Até a próxima e rumo ao Hexa.